Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, mais uma live. Hoje falando sobre o sentimento de pena, que é algo tão comum e tão bem visto, né? A piedade, como se fosse um benefício que se dá ao outro, como se desse um desconto pro outro. Ó, você é café com leite, você é fraco, você não é capaz. Sejam muito bem-vindos, Ângela, Cris Reis, Fabiola Cacheta, seja bem-vinda, Ângela, Andressa, que legal, boa noite quem está chegando aí, boa noite para todos vocês. Bom demais estar com vocês novamente, hoje falando sobre o sentimento de dó. Quem é de vocês aí que sente muita dó? Que não pode ver alguém sofrendo, que você passa um tempão perplexo com aquele sofrimento daquela pessoa? Quem é? Quem de vocês? Diga eu. E conta pra mim aí do que é que você mais tem dó. O que mais te causa um sentimento de dor no sofrimento de outras pessoas. Não no próprio sofrimento, mas de outras pessoas. Principalmente das pessoas que a gente ama. Que é o que geralmente mais faz a gente brigar com Deus em favor do benefício dessa pessoa, como se você dissesse: Deus cometeu um erro aí, fulano não merecia sofrer, ele é meu filho, ou minha esposa, ou meu esposo, ou meu pai, ou minha mãe. E conta aí pra gente, deixa eu papear com vocês um pouquinho. Hoje eu vou abrir para participação de alguém. Quem tem muita dó aí, quem tem isso como, quem já até percebe-se tendo problemas por ter dó demais, de emprestar dinheiro para amigos sem ter o dinheiro, de se dar em sacrifício em benefício das outras pessoas. Quem tem dó dos próprios filhos? Coloca aí pra mim. Faustiana. Desculpa. Deixa eu ver se é ar-condicionado aqui. Tá bom. 23 graus. Faustiana César tá trazendo. Eu sinto muita, principalmente do meu filho autista. Interessante. Quem quer participar ao vivo comigo aí? Diga eu, por gentileza. Coloca aí, eu quero participar ao vivo. E coloca qual seria a sua questão. Eu vou ajudar um de vocês em uma questão. Principalmente se for questão de dó. Entendeu? Alguém que se sinta prejudicado por esse sentimento de dó. A Joyce está trazendo: tenho dó da minha mãe, que sofreu com um divórcio e hoje não consigo conviver bem com meu pai. Interessante. Joyce, você já teve alguma separação? Ou está no primeiro relacionamento? Rosa,
Kowalski está trazendo. Sinto muita pena dos meus pais, porque meus irmãos não respeitam a hierarquia. Que interessante, Rosa. Obrigado pela participação, pelo feedback aí. Tá? Quem quer participar comigo ao vivo, eu vou abrir para participação. Coloca aí nos comentários, por favor, eu quero participar ao vivo. E coloca qual é a sua questão. Como a Rosa colocou aí, ó. Eu sinto pena dos meus pais, porque meus irmãos não respeitam a hierarquia. Então, Rosa, você mesma vai ter agora a oportunidade de um grande insight. Percebendo que, quando eu sinto dó, pena, eu olho para aquela pessoa e reconheço ela como pequena. Reconheço ela como menor do que eu. Por exemplo, vamos supor que você vê um mendigo na rua pedindo dinheiro. Você olha para aquele mendigo e, disfarçado de um sentimento de compaixão, de piedade, no sentido religioso, você vai lá e dá uma moeda. Porém, atrás desse sentimento, existe um outro sentimento, que é o sentimento da dó, é o sentimento da pena, que diz assim: ó, fulaninho que está pedindo dinheiro na rua, você não é capaz de ganhar dinheiro. Você não tem forças para passar pelo que você está passando. Você não é capaz, você não tem forças para ganhar dinheiro e ter uma vida diferente dessa daí. Você está aí como uma vítima do sistema, do destino. E eu, superior, sou capaz de ganhar dinheiro. Vou te dar então meu dinheirinho, uma moedinha. Eu dou lá para aquele fulano que está ali mendigando mesmo, com G, né? E aí? E se você fizer isso com o seu pai, Rosa? Você vai olhar para o seu pai: pai, coitadinho do senhor, o senhor sofre demais porque os meus irmãos não respeitam a hierarquia. E por um acaso, Rosa, dentro dessa percepção que eu estou trazendo, estaria você realmente respeitando os seus pais, sentindo dó deles? Porque você sabe que não tem disfarce, né? Você sabe que não tem disfarce. Você sentiu, o outro sente. Você sentiu que o seu filho não é capaz, ele sente e se enfraquece. Você sentiu um impulso de trair sua esposa, seu esposo, ele sente, ela sente. E se o fizer, a pessoa vai saber, lá no íntimo. Então não existe, na verdade mesmo, mentiras. A gente sempre sabe a intenção do outro. Uma mulher traída sabe que o marido está traindo. Só que ela tem conteúdos do sistema familiar dela que leva ela a querer viver aquela condição. Então, quando você fala: papai, mamãe, eu tenho dó de vocês, eles estão escutando. Quando você fala em seu coração sem dizer uma palavra, com um simples olhar. E como você se sentiria se alguém dissesse: fulano, eu tenho muita dó de você? Como você se sentiria se alguém dissesse: eu tenho dó de você? Como você se sentiria se o seu filho olhasse nos seus olhos e falasse: papai, eu sinto dó do senhor? Que destino mais sofrido esse. Só que, vocês viram no exemplo do mendigo que quando eu tenho dó de alguém, eu digo: você não é capaz de passar por esse sofrimento, deixa eu aí te ajudar. Ou seja, a dó, ela sempre vem com o desejo de ir lá mudar o destino da pessoa. Assim como você dá uma moedinha para quem não é capaz de ganhar, que está lá, você sente dó da pessoa. Só que quando você fala: pai, eu tenho dó do senhor porque meus irmãos não respeitam a hierarquia, você vai falar por ele assim, vai falar: pai, o senhor não é capaz de viver isso, deixa eu viver isso pelo senhor. E rapidinho seus filhos estarão desrespeitando a hierarquia. Vovô,
Um exemplo, né? Vovô, que destino ruim que o senhor teve no alcoolismo, né? Nossa, coitadinho do vovô, morreu na sarjeta. Engasgado com o vômito do alcoolismo. Coitadinho do vovô. O senhor não é capaz de passar por isso. O senhor não tem força para passar por isso, não. Deixe eu passar isso pelo senhor. E de repente, essa pessoa com esse sentimento de dó do vovô alcoólatra passa a desenvolver o alcoolismo e não sabe por quê. Ou casa com um alcoólatra, ou tem um filho alcoólatra. É simples assim. A dó é uma das rejeições que nós podemos ter à realidade, que nos traz mais do mesmo que rejeitamos. Vamos comigo, gente. Vem comigo. Fala aí pra mim se isso está fazendo sentido pra você, se tem ficha caindo aí, se tem gente abrindo mão de ficar com peninha, porque sabe que está ofendendo. O sentimento de dó é extremamente ofensivo. É isso. Não só porque vai trazer catástrofe para sua vida, não. O sentimento de dó é extremamente ofensivo. Abra mão da dó. Reconheça o valor e a dignidade das pessoas. Mesmo nos sofrimentos. Tem coisa pior do que alguém te olhar com dó? Imagina alguém com câncer, por exemplo. Todo mundo olha para aquela pessoa com dó. Aquela pessoa afunda emocionalmente e consequentemente, imunologicamente, só de tanto sentimento de dó em cima daquela pessoa. Tanta gente afirmando que ela é uma coitada, que ela é uma enfraquecida, que ela é uma desafortunada do destino. A pessoa afunda naquele câncer e morre muito mais rápido. É por isso que os grupos de apoio aos doentes de câncer tratam de fazer a pessoa levantar o queixo e morrer com dignidade, sem auto-dó, sem auto-piedade. E aquelas pessoas enfrentam o tratamento e muitos se curam só por levantar a cabeça e aceitar a morte de frente. Aceitar a morte de frente. Quem vai encarar? Rita está trazendo Valcanaia. Eu sinto muita pena dos meus pais em função do tratamento que receberam de alguns irmãos. Então, Rita, dentro dessa perspectiva nova que eu trouxe de dó aí, o que você acha? A Rita quer participar ao vivo? Legal, Rita. Você falou eu, mas eu acho que é para participar ao vivo, né? Eu, por favor. Mapsida Santos. Eu tenho dó do meu filho e de alguns da minha família. Então, é um dos sentimentos mais catastróficos para um filho, é a pena. É a dó. Porque se eu considero que, se eu tenho dó do meu filho, é porque eu sinto em meu coração que ele não é capaz. E como um pai e mãe, ou né, amoroso, amorosa do jeito que somos, pais são amorosos. O amor de pai é infinito. Só que o amor se cega quando tem dó. E quando uma mãe ou um pai olha para o filho com dó, ou esse pai e essa mãe está afirmando, você não é capaz. Eu vou aí fazer por você. E vai lá. E vai lá. E faz pelo filho. E aí o filho passa no vestibular e ele não dá conta de fazer a inscrição sozinho lá na faculdade. A mãe tem que levar junto. O filho vai entrar no emprego, ele tem que vir perguntar, e aí mãe, será que eu entro, será que eu não entro? Inseguro, não se sente capaz, porque a mãe nunca acreditou que ele era capaz. E sempre fez por ele. Cai aí no ficha aí, galera. Minha filha disse que quer. Ah, legal, Renildes. Eu tenho muita dó da vítima, da mãe do autor do suposto crime, do próprio suposto crime. Eu tenho muita dó. Dó da vítima, da mãe do autor. Ah, interessante. Patrícia Linhares. Eu tenho muita dó da vítima, da mãe do autor e do suposto crime, do próprio suposto criminoso. Que interessante, um show de
de dó. Essa perspectiva que a gente traz nova, Patrícia, eu entendo que seja talvez bem impactante, talvez difícil de engolir. Eu, quando me falaram isso pela primeira vez, eu sempre com um punho cerrado na meritocracia, no mérito, né? A pessoa só sofre a consequência de si mesmo. Eu tive muita dificuldade de perceber isso. Mas assassino e assassinado se juntam por uma força de atração. Esse assassinado, essa pessoa que foi assassinada, ela tem em si a vinculação, o entrelaçamento quântico com pessoas do seu próprio sistema familiar que foram assassinadas. Um entrelaçamento quântico realizado pelo sentimento de quê? Dó. Pena. Tem dó do tio-avô que foi assassinado, logo ele gera para si um destino de ser assassinado. Ele quer ser assassinado no íntimo da alma, da essência, no íntimo da consciência. Lógico que o ego fala, não quero morrer assassinado, não. Mas o íntimo, a amorosidade que ele tem por esse tio-avô que foi morto, assassinado, faz ele traçar para si, em fidelidade, por amor a esse avô, um destino de ser assassinado. E ele sai de casa com a intenção inconsciente de ser assassinado. E aí ele encontra com o assassino. Olha que coincidência. Coincidência não, o universo uniu. Aí ele encontra com o assassino, que é uma pessoa que é identificado com os assassinos do próprio sistema. Assassinos que foram muitos presos, muitos assassinos que foram assassinados também, muitos assassinos que foram motivos de vergonhas eternas para aquelas famílias. E aí, eles se encontram, um assassino e o assassinado. Por que eu não falei assassino e vítima? Porque, gente, quem falar por que eu não falei assassino e vítima, vai ganhar um prêmio. Vai participar comigo aqui, ao vivo. Porque não existem vítimas, galera. Não existe vítima. Não existem vítimas. É isso. Então, se uma mulher está sendo traída, um homem está sendo traído, ele tem em si um conteúdo que leva ele a desejar esse destino. Caso contrário, esse destino não aconteceria. A gente só vive aquilo que a gente quer viver. Porém, 90% do que a gente quer viver vem através desses mecanismos inconscientes que agora, que uma medicina mais quântica, que a constelação familiar, que as terapias integrativas, que uma parte da psicanálise vem esclarecendo pra gente. Agora que a gente está conseguindo um certo esclarecimento desses mecanismos quânticos pelo qual a gente gera o nosso próprio destino. Maria Júlia está assistindo, Renildes. Legal. Olha, galera, muita participação. Obrigado, gente, pelos comentários aí. Falar nisso, gente, quem tá gostando da live, conhece alguém que ia gostar, curtir esse tipo de assunto, aperta nessa setinha aí, ó. Escreve o nome do ser humano, chama ela para vir participar aqui com a gente da live. Valeu? Calma Severino Machado, que legal seu nome. Não sei, Adriene Camilo está trazendo, não sei se é dó ou excesso de preocupação. Fala mais sobre isso. Comenta aí, galera, comenta aí que eu gosto demais da participação de vocês. O Orlando, um dia minha ex-esposa me falou que não queria que ninguém tenha dó dela. Só fui entender isso depois que conheci a constelação familiar. Legal, Orlando, obrigado pela participação aí. Muito boa noite, Vanúzia RS, seja bem-vinda. Salim Lourenço, maior galera entrando aí. Bora marcando os amigos aí, gente. Bora fazer essa live bombar.
Não vão deixar ninguém sentir dó, mas não. O primeiro motivo para não sentir dó, gente, é que é um sentimento ofensivo. Ofende, diminui a dignidade, diminui o valor da outra pessoa. Cada um vive o que quer viver. Você quer ver? Muito comum é filho com dó do pai, da mãe, por estar morando, às vezes numa casa mais humilde, e vai lá e fala: papai, mamãe, comprei uma casa para vocês. Vou te dar uma casa, ganhei muito dinheiro e eu vou te dar uma casa. Aí papai e mamãe falam assim: não quero não, nós estamos bem aqui. Por que será? Esse filho não falou que estava sentindo dó, mas o pai e a mãe sentiu. Existe um contato telepático entre todos os seres humanos, onde as intenções e as ideias mais íntimas são partilhadas, porém em um nível inconsciente, que agora a gente está aprendendo a acessar através da constelação familiar. A Rita Valcânia está trazendo: faz sentido, doutor, mas como mudo isso? Excelente, Rita, vou te responder como mudar esse mecanismo. É o seguinte: para a gente deixar de sentir dó, primeira coisa que a gente tem que perceber é que não está me fazendo bem, que vai me fazer mal. E tudo que me faz mal para meus filhos, faz mal para os filhos dos meus filhos. Todo destino trágico, toda coisa ruim que eu viver, os meus filhos e netos têm tendências a viver também. Assim como a gente fica imitando aí os sofrimentos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E o que faz esse sofrimento ficar obrigatório? Essa é a grande questão. Esse é o grande pulo do gato. É a rejeição. Quando você rejeita aquilo que aconteceu, aquilo vira obrigatório de permanecer em sua vida, em você, ou no seu cônjuge, ou no seu filho. Tá caindo ficha aí, galera? Olha pro próprio sofrimento da vida de hoje e vê se esse mesmo sofrimento não aconteceu com seu pai, ou com sua mãe, ou com algum familiar próximo, e você ficou morrendo de dó, ou você ficou querendo mudar, ou você sentiu raiva daquilo ter acontecido. Então, primeira coisa, você diz com palavras ou simplesmente mentalmente para aquela pessoa ou para aquela imagem que te dá dó: eu desisto de sentir dó de você. Eu desisto de sentir dó de você. Eu desisto, eu abro mão. Eu descobri que a pena, que a dó ofende. Eu não quero te ofender. Eu reconheço o seu valor. Eu reconheço a sua dignidade. Ó mendigo. Galera, olha que perspectiva pirada. O valor da obra de um mendigo não é maior ou menor do que o valor da obra de um grande milionário, ou do presidente da República, ou do presidente dos Estados Unidos. Vou repetir. A humanidade caminha num sentido evolutivo. E precisa de alguém para ser o mendigo, para morrer de câncer, para morrer na infância. Precisa de alguém para ter progresso, realização e sucesso na vida. Precisa de alguém para ser o presidente da República. E simplesmente que um ser humano, uma consciência, habita naquela posição super necessária para a evolução da humanidade. O valor da obra de um não é diferente do valor da obra do outro, e a gente fica categorizando o valor das pessoas e de suas obras conforme a nossa própria regra, conforme a nossa própria régua, conforme os nossos próprios valores. E quando você olha, eu falo isso e digo que eu tive dificuldade em assimilar e principalmente fazer, né? Como não sentir dó, né? Das pessoas que sofrem muito. Simples assim. Olha, o valor do que você vive é tão importante para mim do que o valor
que o presidente da República ou que alguém que tenha muito sucesso na vida apresenta. É o mesmo valor. Você tem a sua dignidade. Gente, precisa ser muito mais forte para ser um mendigo do que para ser um presidente. Fala aí quem daria conta de morar na rua, não saber o que vai comer daqui a 1 ou 2 horas. Quem daria conta de viver numa condição dessa? O quanto uma pessoa dessa não precisa ser forte, tá? Eu estou usando uma analogia, tá? Então, isso se aplica para tudo. O quanto uma pessoa não precisa ser forte. O quanto não é valoroso a luta e a obra de uma pessoa que precisa morrer de câncer. Essa pessoa está totalmente identificada com os cânceres do sistema. Simples assim. Então, mudar isso, Rita Valcanaia, é uma questão de abrir mão desse sentimento, colocando outro no lugar. Que é colocando um sentimento de valorização, de gratidão. Muito obrigado por você ser o que você é. Eu me alegro com você do jeito que você é. Esse é o verdadeiro amor. Uma grande reflexão, um grande insight que eu tive na vida, que eu achava que o amor era querer bem. Só que o querer bem, cadê o parâmetro de bem e mal? Bem e mal está em cima do meu parâmetro. Então eu querer a pessoa bem, às vezes vai significar que eu aponto e falo, o seu destino não presta. O destino que eu escolhi para você que é o bom. Olha o bem querer. Dando um tiro no pé. E fazendo a pessoa sentir dó. E fazendo a pessoa querer transformar as outras, principalmente na marra. Então o verdadeiro amor não é só querer bem. Pode, deve, faz parte. Mas o verdadeiro amor é aquele que valoriza a pessoa de uma forma incondicional. De qualquer forma que você se apresente, meu filho, você tem o seu valor. Para papai, você é bom do jeito que você é. Cara, isso levanta o queixo de um filho, isso fortalece um filho, como fortalece qualquer pessoa. Porque essas grandes personalidades da caridade, né, uma irmã Dulce, um Chico Xavier, assim como muitos pastores, porque eles são procurados simplesmente para trocar algumas frases. Porque eles conseguem olhar nos olhos das pessoas e valorizarem elas como elas são. E muitas vezes sem falar nada de muito especial, a pessoa sai de lá encantada. Simplesmente por ter recebido aquele olhar daquela pessoa que valoriza, que comemora o outro exatamente como ele é. Sem querer mudar, sem arrogância de querer mudar. Então é isso. Adriene Camilo, alguém aí disse que aquilo que rejeito eu atraio. Como faz esse sentimento de dó? Como faz com esse sentimento de dó? Acabei de explicar. E aí eu até complemento, Adriene Camilo, que não é só a dó. A rejeição pode acontecer por algo que não foi sabido. Por exemplo, mamãe abortou, ninguém ficou sabendo, nem ela ficou sabendo, e isso me traz um impacto. Isso é uma exclusão. E os sistemas não aceitam exclusões. Existe uma lei sistêmica, assim como tem lei da gravidade, lei da química, lei da biologia, existe a lei das relações humanas dentro do sistema familiar. E uma dessas leis é a lei do pertencimento. E você exclui uma pessoa não sabendo que ela existe, você exclui uma pessoa tendo raiva, tendo vergonha ou tendo dó. Raiva, vergonha e dó, as três coisas te trazem um julgamento moral e uma sentença de condenação. Segundo o meu padrão, o que você faz não presta. Então você some e eu queria que você fosse isso. Aí eu coloco o que eu gostaria que a pessoa fosse. Então são rejeições. A dó é uma das rejeições. A raiva, a vergonha também. E o não saber. Ou seja, um filho bastardo, por exemplo. Quantas constelações eu abro no consultório, seja online ou seja presencial, que
ali se revela filhos bastardos do pai da pessoa, né, que é o mais comum. Então é isso, Etienne, o que fazer para não ter dó. Thaís Alencar: passando por essa perspectiva agora, me arrependo de ter sentido dó da minha madrasta falecida com câncer. Chegaram a me falar que ela merecia, e eu pedia para ter dó. Tenha dó, tenha dó, tenha dó. Repara que a gente passa por percepções, né? Aonde a empatia, aonde se colocar no sofrimento do outro, tem o seu benefício, onde a gente se une como humanidade, como pessoa, como ser humano. Mas agora, através dessa perspectiva, a gente vê que quando essa empatia entra em excesso, quando a pessoa entra em revolta com Deus pelo destino que a pessoa seguiu, quando a pessoa não está focado no destino possível de melhora do outro, e sim focado no passado de sofrimento. Quando isso acontece, o sofrimento é atraído, né? Márcia Pedrozinha está trazendo: minha mãe trabalhou muito na vida e agora ficou doente da cabeça. Interessante. Pensando por essa perspectiva, agora me arrependo de ter sentido dó da minha madrasta. É isso aí que a Thaís Alencar trouxe pra gente. Thaís Alencar: percebo como eu sabotei ainda mais a doença dela, através do meu sentimento, e como eu fiz as pessoas despertar essa dó. Então, eu também não sabia dessa verdade toda não, tá, Thaís? Aí depois que eu fiquei sabendo, que eu vim mudando, a minha vida melhorou pra caramba. Pra caramba. Você quer ver um sentimento de dó que eu tinha? É um sentimento de dó que eu tinha do meu próprio filho. Meu primeiro filho. Ele é do primeiro relacionamento, então quando a mãe dele engravidou, a gente já não estava muito no relacionamento e tal. E aí logo depois que ele nasceu, a gente se separou e tal. Cara, eu tinha dó demais. Coitadinho do meu filho. Vai viver longe do pai, não sei o que, aquela dó desgramenta. E aí depois que eu me tratei, eu descobri que a dó que eu sentia dele era muito mais relacionada à dó que eu sentia de mim mesmo como criança, nos sofrimentos e abandonos que eu julguei ter passado. Quando eu tratei a minha criança interior, e quando eu descobri que a dó ia sabotar a vida dele, eu larguei mão disso. Eu tive muito mais facilidade de olhar para ele e falar: Calil, meu filho, se vira. Ele tem 13 anos. Eu falo isso mentalmente, eu falo isso de postura íntima diante dele. Ah, coitado disso, coitado daquilo. Não tem coitado ali não. Ele é capaz. E à medida que eu acredito que ele é capaz, ele rompe com tudo. Ele não tem nada que bloqueia ele. Porque ele também assimila mentalmente, inconscientemente, essa minha crença da própria capacidade. Olha que legal. Olha o quanto a gente pode ajudar as pessoas. Não sentindo dó. Acreditando que elas são capazes de sair daquele sofrimento ou buraco que ela se meteu. Não teve vítima, ninguém pôs a pessoa lá. A pessoa se mete em todo sofrimento por desejo com profundo inconsciente de fidelidade aos sofrimentos anteriores. A Bianca tá trazendo aqui, eu acho que eu perdi. Gente, muitos comentários, galera, muito obrigado pelos comentários aí, valeu. Obrigado também para quem tá marcando outras pessoas. A Denise tá falando: dar esmola é ruim? Não, Denise, não que dar esmola é ruim. Não é o que se faz. Lembra que eu falei, te disse um exemplo? Que às vezes o filho fica com dó do pai, o filho ganha muito dinheiro, fica do dó do pai e da mãe, vai lá e tenta dar uma casa para os pais, e os pais não aceitam. É porque não é o que se faz, é com qual postura íntima se faz. Então, como aquele filho está sentindo dó dos pais, eles se sentem extremamente ofendidos, e eles não aceitam essa casa. Entendeu? Então não é o que se faz, é como se faz. Um outro filho que der essa casa, falando: papai, mamãe, eu sou muito grato a vocês. Essa casa aqui, ó, não é nem uma migalha perto do que vocês me deram. A vida que vocês me
me deram é muito maior que isso. Com humildade no coração, ele entrega a casa para os pais. Os pais se sentem à vontade de tomar e de receber aquele presente. A mesma coisa é a esmola. Né? Dar esmola é ruim? Não. Depende com qual postura você dá. Você entrega essa moeda sim, mas você olha nos olhos daquela pessoa e você fala assim, olha, eu reconheço o seu valor. Não precisa falar com a boca, com o olhar. Eu reconheço a sua dignidade, a sua força. Né? Eu realmente quase não dou dó, quase não dou esmola mesmo. Porque eu acredito que aquelas pessoas são capazes de sair dali. E se eu dou esmola, eu estou atrapalhando ela de sair dali. Teve até uma vez que... teve uma vez que eu parei para refletir, né? Que... às vezes vinha os mendigos bêbados, né? Aí, além da dó, ainda vinha o julgamento. Não vou dar para ele não, porque ele vai comprar cachaça. Ou seja, como se a opção e o destino de comprar cachaça fosse menos digno do que o meu de não beber cachaça naquele momento. E aí eu passei a exercitar dentro de mim que tá tudo bem se ele quer aquele destino. Tá tudo bem se ele escolheu aquele destino na cachaça. Tá tudo bem. E aí eu passei algumas vezes até a dar umas moedinhas para esses bebuns. Por quê? Quem sou eu para julgá-lo e condená-lo na atitude dele? Então é muita reflexão, galera. É muita reflexão que a gente precisa fazer. Eu não estou falando aqui só para filosofar, não. Isso aqui tem um uso prático. É impressionante o quanto você pode melhorar a sua vida corrigindo essas rejeições que você tem à vida. A vida se apresenta de um jeito, a vida como ela é se apresenta. E aí eu rejeito, não quero essa vida não, queria uma vida diferente. Aí a vida que eu perco. Aí eu não consigo viver com vida em abundância. A Lores Munique perguntou também, dar esmola é errado? Legal sua pergunta, Lores. Aqui a gente não está falando em certo e errado. Muitíssimo pelo contrário. A gente está falando de um padrão mais amplo de percepção de realidade. Aonde o certo e errado é só um julgamento. E como a essência da constelação familiar, a essência do conteúdo que eu trago é a ausência de julgamento, não tem certo e errado. Tem caminhos com mais ou menos sofrimento. Agora, se você der esmola com dó, você vai estar causando sofrimento para você mesmo. Você vai estar atraindo mais daquela escassez. Coitadinho, que pobreza, coitadinho. Você vai estar atraindo mais daquela escassez. Cida está trazendo sentir até ler. Como sentir dó de alguém cujo destino eu não suportaria. Exatamente, Cida. Aliás, Cidália Orfila. Exatamente. Como sentir dó de alguém cujo destino eu não suportaria. Exatamente isso. Ele precisa ser muito mais forte do que eu sou, por exemplo, para estar ali naquele destino de sofrimento. A Grace Bezerra está trazendo... Que isso, disse tudo, o amor é aceitação. Yes. Valeu, Grace. Gratidão. A Grace está falando. Falei isso hoje na palestra que ministrei em Morrinhos para os educadores. Aceitem os seus alunos como são. Exatamente. Cara, olha que interessante. Gente, eu empolgo falando, eu vou abrir para participação. Quem quiser participar, chama eu para participar aí. Solicitar participar com o Dr. Jim. Aí eu vou liberar aqui. Enquanto eu conto, eu vou liberar. Que eu, como terapeuta, a pessoa vem cheio de queixas, terapeuta e psiquiatra, né? Cheio de sofrimento. Eu olho para aquela pessoa, eu venho tratando isso em mim, e eu olho para aquela pessoa sem a menor intenção de querer mudar o destino dela.
E é o que mais fortalece ela no propósito. Se eu olho com dó, coitadinho, você não é capaz. Eu que vou te ajudar, eu que vou fazer por você o que você tem que fazer. Já era, eu não ajudo porcaria nenhuma, eu não ajudo ninguém. Então, como quem é ajudador, digamos assim, quem é terapeuta, quem trabalha com auxílio, sempre tem que entregar essa dignidade, essa responsabilidade para aquela pessoa que está ajudando. Gratidão por me ajudar a entender. Alguém chamou para participar? Peraí, cadê? A Rosane Lewandowski. Fui constelada por você na imersão na casa da mentoria da pastora Ângela e hoje consigo olhar para os meus pais com gratidão. Foi maravilhoso o que aconteceu comigo aí em Goiânia. Que top, Ângela. Obrigado pela partilha, pela participação aí. Aqui. Deixa eu ver quem está pedindo aqui. Senhora Rita. Vamos para Vamos ver se a Rita aceita aqui participar com a gente ao vivo. Que nosso tempo passa rápido. Olá, Rita. Seja bem-vinda. Boa noite. Tá me escutando bem? Oi. Agora tô. Agora tá. Que ótimo. Então, Rita, como é que você tá? Em que posso te ajudar? O que você sente dentro de você que você precisa? Então, doutora, a gente está passando por um problema, assim, bastante sério na nossa família em relação aos meus pais. É um problema de... como é que eu posso explicar? Meus pais são de uma família mais tradicional e na cabeça deles, digamos assim, quem sempre tinha que cuidar deles um dia que ficassem mais idosos eram os meus irmãos homens. E nós somos 2 filhos homens e 4 moças. A Rosa, inclusive, que está participando, ela é minha irmã. Sua irmã? Legal. E daí, assim, o meu irmão ficou responsável por cuidar da família, digamos, em comum acordo, né? Mas ele não está fazendo aquilo que seria o esperado, entende? Não está dando... Quem é o filho mais novo? Quem é o filho mais novo? O mais novo sou eu. E aí eu sei que tem a questão hierarquia também. Mas aí também isso também me levanta, assim, me desperta a questão, assim, por ser a mais nova, eu devo aceitar exatamente as coisas do jeito que são, eu não posso interferir no sentido, assim, de tentar achar alternativa para isso, doutor? Então, essa lei da ordem, a lei da hierarquia, onde quem veio depois deve gratidão a quem veio primeiro. Existe um sistema familiar onde as pessoas vão entrando. Na hora que entra, essa pessoa já começa a contribuir com o sistema, como se fosse algo tribal mesmo. E aí, na hora que o outro entra depois, ele já pegou serviço feito. Então, ele deve gratidão aos outros. Então, dentro de uma ordem prática, hierárquica, quem deve cuidar dos pais é o filho mais novo, porque ele foi o que mais recebeu no sistema de todos os filhos. Porque quando ele chegou, já tinha muita coisa feita. Só que isso não é uma regra, entende? É só uma orientação que vai estar dentro da ordem. E se a gente reparar, principalmente antigamente, a maioria das famílias era assim. O filho mais novo acabava... Porque o mais velho, ele pegou os pais, digamos assim, mais novos, mais independentes. Os mais velhos vão pegando os pais mais velhos. Né? Então, os mais novos acabam convivendo e morando mais próximo dos pais enquanto eles estão mais velhos. Então, acaba sobrando para os mais novos. Então, isso foi uma ordem que foi se repetindo, se repetindo, se repetindo e dando certo. Mas não quer dizer que é uma regra. Mas não importa ser o mais novo ou ser o mais velho, quando
a gente está falando de postura diante dos pais. Sim. Quem vai cuidar dos pais tem que ter o grande cuidado de respeitar as vontades deles enquanto eles estiverem lúcidos, enquanto eles estiverem, enquanto isso não oferecer risco a eles mesmos, Sim. né? Eu quero continuar morando aqui na minha casa. Não, pai, não vai não. Você vai morar lá em casa, pega e carrega o pai e leva para casa, por exemplo. E isso é algo bastante complicado, porque isso agride a ordem de hierarquia. E dependendo de qual postura essa pessoa faz isso, como se ele tivesse ou com dó do pai, ou considerando que o pai é errado, que o pai ou a mãe, né? Eu falo quando pai, falo pai e mãe, são desvalorizando o jeito de ser dos pais, isso vai trazer uma consequência ruim. Por quê? Porque psicologicamente nós estamos ligados, atrelados ao nosso pai e à nossa mãe como fonte da nossa vida. Sim. Como origem da nossa vida. Como primeiro parâmetro de ser humano. O primeiro modelo de ser humano é pai e mãe. Se eu tenho muitas vezes, o que é muito comum e eu sempre falo aqui, raiva do pai, né? Uma coisa que acontece muito quando a pessoa interfere no relacionamento dos pais, sentir raiva do pai e dó da mãe. O que acontece? Inconscientemente, a pessoa sente raiva de metade de si mesmo e dó da outra metade. E aí ele passa a gerar para si mesmo um destino aonde ele vai ter motivo para ter raiva e onde ele vai ter motivos para que sintam dó dele, para ele mesmo sentir dó de si mesmo. Entende? Então, a postura de gratidão ela tem que ser incondicional. Diga mais, o que mais? E assim, na verdade, o que acaba gerando esse sentimento que a gente tem assim de dó, vamos dizer, né? Que é errado, mas enfim, é essa coisa de porque o meu irmão que mora com eles, né? Mora não com eles, né? Mas próximo à casa deles, né? E daí, com essa encrenca, vamos dizer assim, deles lá, acaba ficando uma coisa tipo que eles se sentem desamparados, entende? Os meus pais se sentem, digamos assim, como se ninguém mais vai cuidar deles. Realmente, assim, eu moro em outra cidade, né? E assim, para a gente pensar assim, digamos, em abandonar emprego, tudo, né? Para, digamos, ir para lá para cuidar deles é muito complicado. Eu tenho família também, né? Mas, enfim, mas existe a possibilidade, até a possibilidade, digamos, que até legal, né? De que, por exemplo, seja realizado um rodízio entre os irmãos, para que todo mundo pudesse, né? Estar amparando, né? Cada um dia, por exemplo, nós somos em 6, dá para fechar quase a semana, né? Sim, sim. Mas dentre essa possibilidade, a gente tem assim uma divisão na família, tipo assim, 3 que se dispõem a ajudar, um que é o rebelde da situação e os outros 2 que tipo não querem se envolver, que preferem deixar os meus pais, digamos, não sendo bem tratados, para poder não ter que fazer a parte deles, entende? Como se estivessem lavando as mãos, vamos dizer assim, Sim. E sabe? Então qual é que é o bem grau de complicado. dependência dos seus pais? Eles estão com que idade Bom, mesmo? meu pai tem 78 e a minha mãe tem 76. Eles ainda são assim, a minha mãe que tem mais dificuldade, assim, né? Tem uns problemas maiores de saúde, digamos assim. O meu pai, ele ainda é bem independente, claro, não, eles moram no interior, na roça, né? Então, Uhum. assim, não a ponto de cultivar as coisas, isso daí não, né? Mas, assim, ele ainda, por exemplo, dirige carro, a cabeça deles, assim, ainda é super tranquila, sabe? Isso ainda é o que me conforta. Então, e os seus pais pedem para vocês ficarem lá cuidando deles? Tipo assim, ó, eles sempre tiveram a ideia de que alguém teria que continuar com o trabalho deles, entende? Com a questão de cuidar do Como trabalhos sítio. deles ou que alguém tinha que ir lá cuidar deles?
eles se preocupam na questão de cuidar deles também, quando for Também. necessário, sabe? Uhum. Uhum. Mas o Que, por discurso era exemplo, agora mais minha mãe focado na questão do trabalho, mora em fazenda, em área rural, então tem muita coisa para é, fazer, tem muita coisa para resolver. e agora, por Queria que exemplo, alguém assim, tivesse sucessão lá, né? uhum. Agora, por exemplo, a minha mãe, ela está impossibilitada de fazer até mesmo trabalhos de casa, assim, sabe? Ela não pode levantar peso, tem um monte de problemas em função da artrose dela, né? Uma série de problemas. Então, tipo, até mesmo, digamos, a limpeza da casa, lavar roupa, essas coisas simples, assim, do dia a dia, sabe? Já não dá mais para ela fazer sozinha, entende? Então a gente está se revezando, assim, eu com as minhas outras duas irmãs, assim, a gente se reveza, assim, sempre que pode, né? Para Sim. ajudar, sabe? Mas fica. O que existe de negativo ali é que, assim, ó, existe uma pressão por parte dos meus outros irmãos para que, digamos assim, o meu pai passe os bens que ele tem para esse meu irmão que seria responsável, entende? Isso que é bem Hum. complicado. Então, Existe um interesse ali mascarado bem feio, sabe? sim. Aí é o seguinte, os seus pais talvez estejam precisando de cuidadores, entende? Os irmãos que não cuidam, que não podem ir lá cuidar, né, por distância e tudo, podem, por exemplo, ajudar a pagar um funcionário que ia fazer algum tipo de serviço lá. Seria uma contribuição com o cuidado dos pais. Mas há de se pensar também na seguinte questão: se os seus pais não teriam condições de contratar um funcionário ou uma funcionária que fosse necessário, porque Uhum. talvez o grau de dependência deles de filhos não seja tão grande assim. O que você acha? Assim, ó, é, eu acredito assim que até pela própria dificuldade da localização deles, assim, seja bem difícil encontrar alguém que realmente. Mas, por exemplo, assim, a parte da terceirização da terra, essas coisas o meu pai já fez, sabe? Tipo, já tem quem faz o plantio, as coisas, ele tem isso Uhum. arrendado, que a gente chama, né? Então, Sim. existe essa questão. Agora, o que existe tipo, uma pressão do tipo assim, não, a gente não vai ajudar, sabe? E eu não consigo deixar de sentir pena disso, porque eu acho isso errado, entende? Eu considero, Então, os assim, que pais estão pedindo a enquanto ajuda filho, a deles? gente tem que contribuir. Oi? Os seus pais estão pedindo a ajuda deles? Dessas outras pessoas, sim. Desses meus irmãos aí que não, né, que se negaram, no caso, sim. Eles estão pedindo ajuda para ajudar eles, para ajudar os pais mesmo. Era mais assim, o básico mesmo, sabe? Por exemplo, assim, que tivesse um amparo, digamos, da questão saúde, na questão limpeza, né? Essas coisas básicas, sabe? Uhum. Porque esse tipo de ajuda que a gente dá para os nossos pais nesse momento da vida, ela é muito delicada. Uhum. Então, a gente sempre tem que se perguntar: papai e mamãe pediram essa ajuda? Eles estão confortáveis nessa ajuda que eu estou dando para eles? Essa ajuda é realmente necessária? O quanto isso não vai comprometer da minha própria vida, da minha própria Sim. família de destino, digamos assim? Porque nós temos duas coisas que eu vou explicar rapidinho, porque o nosso tempo já está no final, que é o seguinte, que é uma coisa, os mais velhos têm precedência. Ou seja, eles têm uma importância, um valor maior, porque eles deram um valor maior àquele sistema. Então, quem veio depois deve gratidão aos que vieram antes. Mas os mais novos, eles têm prioridade, precedência e prioridade. Entende? Então, os mais velhos, evolutivamente, eles se dão em sacrifício para que os mais novos possam seguir com a tocha da vida. Então, muitas vezes, largar a família de origem, largar o cuidado dos filhos, por exemplo, para tentar retribuir aos pais, para tentar, né,
prover os pais, muitas vezes não é muito adequado. Não é muito adequado. Porque quem vai seguir com a história da família são os filhos. Então, eles têm uma prioridade. Mas isso é um assunto que dá uma live inteira. Rita, nosso tempo está acabando. Muito obrigado pela participação. Espero tê-la ajudado a esclarecer um pouco mais aí. Mas se eu puder resumir o meu conselho a você, eu resumiria na postura. Na postura. Então, você falou, ó, ainda sinto dó, né? Normal, todo mundo sente. A gente vai trabalhando isso aos poucos. E, por incrível que pareça, vai movendo. Você conseguir olhar para uma pessoa que está sofrendo com dignidade é outro valor. A própria pessoa que está em sofrimento, ela se sente muito mais ajudada do que com aquele que chega e fala, coitadinho, ele não é capaz, né? Então, a postura é o principal que você precisa ir trabalhando. É uma postura que entende. A postura sistêmica são 5 passos. Você entende, depois você aceita, depois você concorda, porque aquele destino, aquilo que ele está vivendo ou viveu, te trouxe vida, então você saiu ganhando. Depois você concorda, você agradece. Só depois que você agradece, você se alegra totalmente com os pais, com a vida, como ela é. É um processo que toda a realidade vai acabar recebendo da gente esse ciclo aí, de chegar a um ponto de agradecer e se alegrar com tudo do jeito que é, incondicionalmente. Tá bom? Obrigada, doutor. Gratidão. Muito gratidão também. Uma boa noite e até Boa mais. noite. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Fala, pessoal. Estamos no último minuto da nossa transmissão ao vivo. Bom demais estar com vocês aqui hoje. Espero ter contribuído aí para o esclarecimento de vocês. E a gente continua aí pela rede social. Eu tenho aberto o Stories para perguntas. Participa com a gente lá, tá bom? Também. E pessoas que você conhece que curtem esse tipo de conteúdo, chama elas para verem aqui. Principalmente as pessoas que vocês conseguirem ver que estão se comprometendo pelo excesso de dó. Estão atrapalhando a própria vida pelo excesso de dó. Estão atrapalhando a vida dos filhos, dos descendentes pelo excesso de dó. Tá bom? Ó, beijo para vocês, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.